Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de agente secreto a rei da Inglaterra? O vídeo de hoje é o perfil do ator Colin Firth. Colin Andrew Firth nasceu em Greyshot, uma vila no distrito de East Hampshire, Inglaterra. Seus pais eram professores e a família se mudava com frequência, tendo morado na Nigéria, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas apesar dessa vida meio nômade, o jovem Colin conseguiu se manter atuando. Segundo o próprio ator, desde os 5 anos de idade ele se viciou em qualquer coisa que lhe desse a oportunidade de se apresentar para uma plateia. Isso, aliado ao amor pelas histórias, fez com que o nosso perfil se encaminhasse para a interpretação, no início em peças escolares, mas depois a paixão se tornou profissão. Em 1980 ele foi aceito no Drama Center London e depois de 3 anos de estudo ele já estava fazendo a sua estreia na West End, uma versão londrina da Broadway. Curiosamente, essa peça foi o seu primeiro passo para que o nosso perfil entrasse na indústria do cinema. Vamos falar de alguns dos filmes mais importantes da carreira do ator. Ele começou sua carreira no cinema em Another Country, uma adaptação daquela peça homônima na qual ele já fazia parte, só que em outro papel. No filme, ele interpreta o Tommy Judge. Parents spend hundreds of pounds a year sending us to this prison so we can be educated. We spend the entire time playing games. The English Patient. Esse é um daqueles filmes clássicos que você, se você gosta de cinema, tem que ver. Não precisa nem gostar, mas é bom assistir. Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e no período que a antecede. O longa conta a história de um pesquisador de origem austríaca, mas de formação inglesa, Laszlo Dialmazy, papel do Ralph Fiennes. Ele sofre um grave acidente de avião e fica aos cuidados da Hannah, uma enfermeira do exército aliado interpretada pela Juliette Binoche. O protagonista sofre de amnésia e ao longo da história ele vai relembrando um caso que ele teve com a Catherine Clifton, interpretada pela Kristen Scott Thomas. Ela era a esposa do Geoffrey Clifton, papel do nosso perfil de hoje, mas eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler. Consagrado com nada menos que 9 Oscars, O Paciente Inglês é um filme longo, mais ou menos umas 2 horas e meia, só que ele vale cada minuto. O elenco é espetacular, a história é interessante, a direção é competente. Fica aí a recomendação. Let's toast them. Absent wives. Absent wives. And present ones. And future ones. Outro personagem importante do nosso perfil de hoje é o Mark Darcy, da famosa franquia Bridget Jones. Até hoje foram feitos 3 filmes e eles contam a história da personagem Bridget em diferentes momentos da vida. Em Bridget Jones' Diaries, a trama começa com a personagem aos 32 anos de solteira, como ela mesma se define, em um momento que ela tá tentando fazer algumas mudanças no estilo promessa de Réveillon. Will not form romantic attachments to any of the following: alcoholics, workaholics, sleeping toms, or perverts. And will not fantasize about a particular person who embodies all these things. My boss. Em Bridget Jones' The Edge of Reason, a protagonista tá em outra fase da vida e já amadureceu um pouco. Pelo menos é o que ela acredita. Why are you dancing around in that tent? I don't want you to see any of my wobbly bits. Because I happen to have a very high regard for your wobbly bits. Really? E em Bridget Jones' Baby, ela... o título deixa bem claro, né? Can't go back and keep making same mistakes. I'm pregnant. When I can make new ones. So you have no idea which of us is the father? Antes de continuar, eu só queria lembrar de você curtir aqui embaixo e comentar o que você tá achando. Isso ajuda muito eu continuar produzindo aqui pro canal. A Single Man. Esse filme é baseado no livro homônimo do escritor Christopher Isherwood e é dirigido e adaptado pelo Tom Ford, que também é conhecido pelo Nocturnal Animals. O filme começa 8 meses depois da morte do Jim, o papel do Matthew Good. Esse teria sido o grande amor da vida do protagonista George, interpretado pelo nosso perfil de hoje. Desde a primeira cena, a gente consegue perceber a potência da interpretação do Colin. A dor e a aflição impressas no rosto dele são palpáveis. As palavras acabam sendo acessório pelo tanto que o ator consegue transmitir só com a expressão corporal. Apesar disso, o diretor não resiste à tentação de usar o texto original na forma de narração. Normalmente eu prefiro a linguagem imagética nos filmes, mas é compreensível essa escolha do diretor, pela força do texto original. Só que o recurso é usado sem exageros, o que preserva a experiência. Outro elemento da narrativa que me chamou a atenção foi o uso da saturação mais ou menos intensa, de acordo com o estado emocional do protagonista. Performance incrível do nosso perfil, na minha opinião foi a melhor que ele teve até hoje.
o filme tá mais do que recomendado. The King's Speech. Esse filme mostra como o príncipe Albert George se tornou George VI ao ascender ao trono do Reino Unido e como ele enfrentou um dos períodos mais conturbados da sua nação. Eu falo isso porque pouco tempo depois da sua coroação, a Segunda Guerra Mundial foi deflagrada e o monarca inexperiente teria que demonstrar força e confiança para o seu povo, mesmo que ele se sentisse o absoluto oposto disso. A história foca no tratamento alternativo que ajudou o rei em uma época em que a gaguez era tratada de uma maneira menos científica do que hoje em dia. Como, por exemplo, no início do filme, onde um médico receita cigarros para relaxar a garganta, entre outras coisas bizarras. Esse era um problema especialmente complicado para o rei George, já que fazia parte de suas responsabilidades como chefe de estado fazer discursos endereçados a quase 1/4 da população mundial da época. O elenco não só é espetacular, como está espetacular. Ótimas performances da Helena Bonham Carter como a Rainha Elizabeth, Geoffrey Rush no papel do fonoaudiólogo Lionel Logue e, é claro, do nosso perfil de hoje como o Rei George. Essa foi a consagração do Colin Firth como protagonista, que em 2011 lhe rendeu o Oscar, o BAFTA, o Globo de Ouro e o SAG Awards como melhor ator. Perhaps he should change jobs. He can't. And what of my husband with the Duke of York? Forgive me, Your Royal Highness. Royal Highness. E agora ele tá em cartaz com Kingsman The Golden Circle, que é a sequência do Kingsman The Secret Service, aquele que veio com uma nova proposta pro gênero de ação. Nessa sequência, a dupla de espiões Eggsy, interpretado pelo Taron Egerton, e o Harry Hart, interpretado pelo nosso perfil de hoje, tem que buscar a ajuda de uma agência aliada aos Kingsman, os Statesmen. Let's get started. We've got brains, skills. Colin Firth é um dos melhores atores em atividade. Superficialmente ele pode até parecer preso naquele estereótipo de inglês engomadinho, mas basta um pouco de pesquisa da sua filmografia para quebrar essa ideia. Lá você vai encontrar ótimos filmes que eu não pude comentar aqui, como o Genius e o Love Actually. Isso sem contar os seus trabalhos para as outras mídias, como a aclamada adaptação de Orgulho e Preconceito para a série em televisão. Cinéfilos, obrigado por ter assistido o vídeo. Eu sei que ele demorou um pouquinho, mas é que eu tava cheio de problema para resolver nessas semanas e eu atrasei um pouquinho o cronograma. E falando nisso, o próximo perfil vai ser de ninguém mais, ninguém menos que o Harrison Ford. Se inscreve aí pra não perder. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Good God, Bridget, you're immense! I can't help it! Oh, are you all right? Sorry. Yeah, are you?